Graça e paz. Vamos abrir a palavra de Deus em Lucas capítulo 4, versos 18 e 19. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar a liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Que Deus revele esta obra do Filho de Deus de libertação ao nosso coração nesta noite. A vida cristã legítima é livre, leve e prazerosa. É livre porque Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos libertou. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Evangelho de João, capítulo 8, verso 36. Jesus liberta verdadeiramente. Ele mesmo disse que liberta verdadeiramente. Mas de que Ele nos liberta verdadeiramente? Jesus mesmo responde. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Evangelho de João, capítulo 8, verso 34. Eis aí do que precisamos ser livres. Há uma escravatura dentro do ser humano, a escravatura do pecado. Quem comete o pecado é escravo do pecado. E o pecado que escraviza é a natureza pecadora adâmica porque herdamos de Adão. Natureza que todo ser humano nasce com ela. Paulo, falando sobre a natureza pecadora do ser humano, ele escreveu em Efésios capítulo 2, verso 3: começamos mal, trazendo de nascença uma natureza má dentro de nós, e estávamos debaixo da ira de Deus, tal como todos os demais. É uma natureza pecaminosa que dá luz ao pecado. É uma natureza parideira de pecado. Só Jesus pode nos libertar dessa natureza parideira de pecado. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O lugar da libertação é a cruz do Calvário, onde Cristo morreu por nós
nos fez morrer com Ele para o pecado, trazendo-nos uma verdadeira libertação. Romanos capítulo 6, verso 6. Ali Deus nos mostra como que Ele resolveu para nós e em nós a questão dessa natureza e também do pecado e dos pecados. Porque quando a palavra de Deus fala de pecado no singular, ela está se referindo à natureza dentro da pessoa, a natureza da pessoa, o pecado que habita na pessoa. Quando a palavra de Deus fala de pecados, então ela está falando dos frutos, da produção dessa natureza com a qual nós nascemos com ela. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, para que não sirvamos mais ao pecado. Deus crucificou o nosso homem velho, a nossa natureza, em Cristo. Cristo crucificou em seu corpo o nosso homem velho. Quem está dizendo que o nosso velho homem foi crucificado? É Deus. Deus mesmo está dizendo por meio da sua palavra. Ele crucificou o velho homem e destruiu o corpo do pecado. Para que Deus destruiu o corpo do pecado? Para que ele destruiu? Para que ele crucificou o velho homem e destruiu o corpo do pecado? Gostaria que você compreendesse bem. Para que não sirvamos mais ao pecado. Entenderam? Por que Deus crucificou o meu velho homem? Por que Deus destruiu o corpo do pecado em mim? Aqui diz por quê. Para que não sirvamos mais ao pecado. Se você continua servindo ao pecado, então, ou a obra que Deus fez, crucificando o velho homem, destruindo o corpo do pecado, não valeu nada, ou você não crê no que Ele está dizendo aqui na sua palavra. Se você ainda vive no pecado, certamente o erro não está com Deus, está do seu lado, está com você, e certamente está no setor da confiança nele. Você não está confiando, não está crendo. O nosso velho homem foi crucificado com Cristo para que não sirvamos mais ao pecado. É assim que o Pai nos quer
libertos. É assim que Deus nos quer, libertos, porque Ele nos libertou. E Deus nos libertou não foi fazendo mágica, não. Deus nos libertou nos crucificando com Ele, crucificando o nosso homem velho, destruindo em nós a nossa natureza, a obra do pecado em nós. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo morreu por nós, nós morremos com Ele para o pecado, e agora Ele é o nosso grande libertador vivendo em nós. Creia na palavra de Deus que afirma a sua morte e ressurreição em Cristo, e seja verdadeiramente liberto. Você que conhece a palavra de Deus, que estuda a palavra de Deus, você já deve ter percebido, lido, que Deus prometeu um libertador no Velho Testamento, que Ele prometeu libertação. Ele disse que mandaria um libertador, um redentor. E o libertador que veio é Ele mesmo. E na cruz, Jesus me libertou do pecado, morrendo por mim e me fazendo morrer com Ele. Na ressurreição, Ele continua sendo o meu libertador, grande libertador, vivendo em mim, me livrando do pecado. Todas as vezes que o pecado vem, bate na nossa porta, que Satanás traz a tentação, Jesus Cristo está em mim e Ele me livra. Ele me livra. A vida cristã legítima, além de ser livre, é leve. É leve. É gostoso ser cristão verdadeiro, servir o Senhor. É muito gostoso. A vida cristã legítima é leve. Na cruz, o Filho de Deus me descarregou de todas as minhas cargas e de mim mesmo, que é o meu peso maior. Ali na cruz caíram todos os fardos e todos os pesos de mim, e na ressurreição Cristo vive em mim a vida liberta, livre, leve e descansada. Eu preciso sair de onde eu estou, em mim, a fim de encontrar Cristo como descanso para mim, em mim. Como sair de mim? Estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu saio de mim pela minha crucificação com Cristo, e Cristo entra em mim pela minha ressurreição com Ele. Eu fui removido de mim mesmo
Alguém estava dizendo que foi demitido, Cristo havia demitido ele. Mas é muito mais do que uma demissão. Cristo nos crucificou mesmo, nos matou mesmo. Estou crucificado com Cristo. Assim, Jesus me tira de mim mesmo e Ele entra no lugar. Porque é assim, não mais eu, mas Cristo em mim. A vida cristã legítima é também prazerosa. A vida cristã legítima é prazerosa. Cristo é o prazer do verdadeiro cristão. Por isso que o prazer do cristão não depende se o mundo está sorrindo para ele ou não, se ele está recebendo doce ou mirra. Não depende da circunstância, depende de Cristo que está nele, vivendo no espírito dele, na alma, vivendo no coração, porque Cristo habita no nosso coração, diz a palavra. Cristo é o prazer do verdadeiro cristão. Salmo 37, verso 4. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá os desejos do teu coração. Então, observe aqui. Deleite-se no Senhor. Salmo 37, verso 4. Deleitar-se no Senhor significa experimentar prazer no Senhor. É estar satisfeito no Senhor. Mas no pecado ninguém tem prazer em Deus, e nem Deus é o prazer do pecador. O pecado ocasionou um prazer falso e suicida no ser humano. A palavra diz que Moisés preferiu ser maltratado com o povo de Deus do que por um momento usufruir o prazer do pecado. Está escrito. Ele preferiu ser maltratado com o povo de Deus, porque o povo de Deus é um povo muito maltratado. Muito maltratado. Se fala muito da questão racial, discriminação, mas não tem um povo tão maltratado quanto ao povo de Deus. Seja branco, amarelo, negro, pardo, cor que for. Se é nascido de Deus, é povo de Deus. E o povo de Deus sempre foi maltratado, perseguido na história,
maltratado. O povo de Deus sofre, tem muito sofrimento. E Moisés preferiu ser maltratado com o povo de Deus do que por um momento usufruir prazer do pecado. Então, pecar é gostoso. É um prazer suicida falso, que acaba, que arrebenta, que destrói a pessoa, separa o homem de Deus, separou, mas é um prazer. Se pecar caísse um dente, caísse um dedo, todas as vezes que alguém mentisse, caísse um dente, todas as vezes que alguém cometesse um pecado, caísse um pedaço dele, então não era um prazer. Mas é gostoso pecar, é gostoso. Pecar no momento traz um prazer falso, a pessoa gosta. Fofocar, que coisa gostosa para o pecador, ficar falando dos outros, mentindo. Irmãos, o ser humano no pecado tem prazer em si mesmo e no seu pecado. O ser humano no pecado tem prazer em si mesmo. Nunca houve e jamais haverá um relacionamento prazeroso entre Deus e o pecador. Por isso, Deus providenciou a nossa regeneração por meio da nossa morte e ressurreição em Cristo. Uma vez regenerado, o ser humano pode ter prazer em Deus e satisfazer-se nele. Não é um deleitar-se nas coisas do Senhor, mas no próprio Senhor que está em nós. Estou crucificado com Cristo, já morri com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Que prazer! O desejo do coração do regenerado é por Cristo, e nele se deleita. Cristo se manifesta em nós e se revela para que o gozemos. Podemos trabalhar com prazer, podemos fazer as coisas de Deus com prazer, podemos se divertir com prazer, podemos fazer coisas com prazer, mas o supremo prazer é o Senhor em nós. Quem nos satisfaz é o Senhor. Que satisfação é ter Jesus no coração, é ter Ele em mim. Podemos gozar da presença dEle em nós. Cristianismo é principalmente prazer em Deus. Creia na palavra de Deus que afirma a sua morte e ressurreição em Cristo. Então você poderá confessar: Cristo vive em mim. Que prazer!
Uma coisa que precisamos compreender bem é que a vida cristã que agrada a Deus não é produzida por nós mesmos. A vida cristã é tão somente não mais eu, mas Cristo em mim. A vida de Cristo é por natureza santa, pura, amorosa, bondosa, de perdão, perfeita. Enfim, é tudo o que Ele é. É exatamente o tipo de vida que Ele vive em nós. Ele vive em mim. Você crê que Jesus é santo, que a vida dele é santa, é mansa, é humilde, calma, é uma vida pura. Jesus está em você. Você acha que Jesus vai ser diferente em você? Não, Ele é o mesmo em você. Ele manifesta a vida dele em você, do jeito que ela é. Sem a vida de Cristo em nós, a vida cristã não funciona. Funciona a religião. Religião funciona, e funciona religiosamente bem. Mas eu não estou falando de religião, eu estou falando da vida de Cristo. Sem a vida de Cristo em nós, a vida cristã não funciona. Irmãos, não dá para transformar uma cascavel num animal de estimação e ensiná-la a não morder. Pode somente cortar a cabeça dela. E depois, se quiser, guardar a ponta do rabo como lembrança, o guizinho. Do velho homem a gente não guarda nada, como lembrança. O velho homem foi, e foi tarde. Deixa que vá. Não. Eu li um título de uma mensagem assim, sobre Romanos 6,6. Mate o velho. Aproveitando a música do Lacerda, mate o velho. Mas não é matar o velho. Deus não está pedindo para mim matar o velho. Deus não está pedindo para eliminar o velho homem. Jesus matou o velho. Jesus eliminou o velho na cruz. Ele está pedindo para você considerar a sua morte com Cristo na cruz, a morte do seu velho homem. O pecador tem que morrer com Cristo, em Cristo na cruz. É preciso ressuscitar com Cristo, e Deus já nos ressuscitou com Cristo. Deus nos ressuscitou com Cristo, foi o que o apóstolo Paulo disse em Efésios 2,6. A partir da nossa ressurreição com Cristo, Ele está em nós, vivendo a sua vida. Você me diz, eu creio que Jesus ressuscitou. Eu sei que você crê. Eu sei que você crê. Mas você não está experimentando Cristo. Sabe por quê? Porque você não vai experimentar Cristo em você, a vida de Cristo em você, apenas crendo que Ele ressuscitou. Você vai experimentar a vida de Cristo crendo a sua ressurreição
com Cristo. E foi Deus quem nos ressuscitou com Ele. A partir da nossa ressurreição com Cristo, Ele está em nós vivendo a sua vida. Só então haverá vida cristã verdadeira, porque esta vida é Cristo mesmo em nós. É por isso que precisamos de uma transformação profundíssima. Essa transformação é operada pelo poder da crucificação de Cristo, que nos crucificou com Ele para remover a nossa vida pecadora, a fim de ganharmos a vida de Cristo pela nossa ressurreição com Ele. E esta vida de Cristo em nós é poder. É poder. A vida de Cristo em nós é o poder que torna a vida cristã uma coisa de obediência, de vontade, de prazer, de paixão, de amor, de alegria. A vida de Cristo em nós. Alguém perguntou para mim o que eu acho de visitar. Acho uma coisa boa. Acho uma coisa boa. Mas vamos entender a questão. Cada um de vocês tem a vida de Cristo, se crê. Você está equipado com tudo o que você precisa. Meu irmão e minha irmã, você não precisa de um irmão a tiracolo seu, ensinando você. Meu irmão, você tem a vida de Cristo, que é uma lei, que ensina tudo. Você tem o Pai, você tem o Espírito de Deus habitando em você, e me vem dizer que você não sabe das coisas. Uma igreja que precisa de um outro irmão a tiracolo, porque senão ela vai cair. Que igreja é? Qual é, irmãos? Jesus não vive em você? Ele não revela? Ele não ensina? Você vai andar pela cabeça dos outros? Ou você vai andar pelo cabeça do universo que vive em você, que é a sua direção? Agora, eu acho que visitar é importante. Por quê? A meu ponto de vista, porque a gente tem comunhão, a gente se edifica, aprende. Tem pastor que acha que ele vai ensinar o irmão, mas se fosse mais humilde, ele poderia entender que ele vai ser ensinado por aquele irmão humilde lá. Por que não? Por que não? Aí sim. Só que precisamos da vida de Cristo em nós. Cristianismo sem a vida de Cristo é impraticável. Mas eu pratica a religião, mas a palavra de Deus não. A maior necessidade do ser humano é nascer de novo. A melhor coisa é conhecer a Deus intimamente, em amor. O maior consolo é confiar incondicionalmente no caráter de Deus. É assim que Deus tem trabalhado na minha vida, e é assim que eu vejo a vida cristã. Se você está cansado
de tentar viver a vida cristã pela prática de exercício religioso, se você está cansado de tanta religião, se você está desanimado em tentar vencer o pecado e de fazer a coisa certa, então eu quero lhe dizer algo libertador. Você não precisa viver mais. Cristo vive em você e através de você. Basta crer na palavra de Deus que afirma a sua morte e ressurreição em Cristo. Creia e confesse a palavra de Deus dizendo: estou crucificado com Cristo, agora eu não vivo mais, e sim é Cristo quem vive em mim. Saio de cena para o Senhor assumir o controle de tudo. É singelo assim, mas funciona, que é uma beleza. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. O Senhor em mim vive a vida cristã, não eu. Vida cristã legítima só começa quando nascemos de novo e Cristo vem viver em nós. Muitos se exercitam religiosamente, mas não têm a vida de Deus neles. Por isso se frustram. Você não precisa se exaurir para viver como cristão de fato, nem precisa levar um pesado fardo. Você não precisa sequer viver. Experimente Cristo vivendo em você e verá a grande diferença. A única esperança que nós temos é Cristo em nós. A única. O único viver que satisfaz e que vale a pena é o viver do Filho de Deus em mim e através de mim. É o que faz o cristianismo ser leve, gostoso. Cristianismo praticado pela maioria dos cristãos não tem nada a ver com a nossa crucificação com Cristo, nem com Cristo vivendo em nós. É um cristianismo com muito peso. É um cristianismo carregado com muitas coisas que não fazem parte da caminhada cristã, da caminhada dos nascidos de novo. O convite de Jesus é de fato para desonerar o peso que as pessoas estão levando. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e alcançareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11, versos 28 a 30. Jesus está chamando para uma vida descarregada, leve, sem peso, sem cargas e fardos. Jesus fala de um relacionamento muito agradável e desonerado com Ele. Todos nós somos carregadores e portadores de muito peso, e Jesus veio para tirar esse peso de nós. O peso do pecado. O pecado é pesado.
O ser humano nasce debaixo do pecado, não pode sair. O pecado é um peso terrível, é insuportável. Jesus veio para tirar de nós o pecado pela nossa morte com Ele na cruz. A nossa velha natureza é uma pedra pesada dentro de nós. É uma pedra que carregamos, é uma pedra que nos esmaga. Mas Jesus crucificou em seu corpo a nossa velha natureza, nos libertando dela. O meu peso maior é eu mesmo, o eu rebelde, pecaminoso, é um grande peso. Jesus me crucificou com Ele, já estou crucificado com Cristo, e Cristo mesmo entra em mim para viver em meu interior a sua vida. Vida de descanso. Jesus em mim é o descanso. Vida leve, gostosa. Mas não é para fazer como o pessoal do navio de Jonas. Já leram? Quando Deus levantou aquela tempestade no mar, o mar ficou nervoso, o navio estava sendo destruído. O que os marinheiros fizeram? Com medo do navio afundar, aliviaram o navio, pegaram as cargas pesadas, foram jogando fora para o navio ficar mais leve. É assim que as pessoas fazem. Se aliviam de algumas coisas, elas mesmas tiram o cigarro, tira aqui a cachaça, tira outra coisa ali, vai tirando, vai saindo. Não é isso, irmãos. Não é isso. Eu preciso ser aliviado de mim mesmo. Meu peso maior sou eu mesmo. Eu preciso morrer em Cristo. O peso da religião. Religião é coisa pesada. O peso do legalismo religioso. Jesus disse: pois amarram fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens. Mateus 23, verso 4. Fardos pesados. Cheio de quê? Cheio de quê? Esses fardos pesados que estavam sendo atados, amarrados nos ombros dos homens. Cheio de religião. Cheio de religião. O legalismo religioso é um peso insuportável, é sufocante, sufoca as pessoas. Religião sufoca a gente, irmãos. Jesus era um judeu e viveu como judeu, adequado à sua própria lei, chamada de lei de Moisés, mas não incrementou nenhum sistema religioso. Jesus não incrementou nesta terra nenhum sistema religioso. Ele semeou o evangelho da graça de Deus no evento da cruz do Calvário. A cruz é o lugar onde nós morremos com Cristo.
para sermos libertos pela graça de Jesus. Assim não precisamos mais ser escravos da religião, mas vivermos neste mundo pela graça e na graça. A Igreja de Cristo é motivada pela graça de Deus. Por isso, ela é desonerada. Atos capítulo 15, verso 10 e 11. Leia aí. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre o serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar? Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Logo após o nascimento da igreja, os religiosos tentaram torná-la pesada com as suas manias religiosas. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar? Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Atos 15, verso 10 e 11. A vida cristã não pode ser sobrecarregada com cargas excessivas. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargos algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue e da carne sufocada, e da fornicação, das quais coisas bem fazeis, se vos guardardes, bem vos vá. Atos 15, 28 a 29. Aqui está. Os discípulos não queriam colocar carga na igreja, não. Na verdade, pareceu bem ao Espírito e a nós não vos impor mais encargos algum, senão as coisas necessárias. Atos 15, 28 a 29. Irmãos, alguns aviões já caíram por excesso de peso. Durante a corrida do ouro nos Estados Unidos, 2 garimpeiros conseguiram muito ouro, e quando vieram embora, trouxeram o ouro que conseguiram num barco. Mas em um trecho do rio, onde havia pedras, o barco bateu e furou o fundo, e a água começou a entrar no barco, e o barco começou a afundar. Um deles deixou o ouro no barco, a sua parte, afundando, tirou o casaco de pele, casaco pesado, tirou as botas, enfim, tirou o peso do seu corpo, o mais que pôde, e pulou na água e conseguiu sair do rio. O outro, fascinado pelo ouro, amando ouro, amarrou em seu corpo o quanto pôde de ouro e pulou e afundou com o seu ouro e morreu. O peso do ouro o levou para o fundo. Muito cuidado com os pesos atados em sua vida. O peso do pecado, o peso
do velho homem, o peso que é eu mesmo, o peso da religião. Muito cuidado. Muito cuidado, porque você vai afundar. Não é no rio, não. Vai afundar no lago de fogo, com o seu pecado, com o seu velho homem, com o seu eu e com a sua religião. Aceitando pela fé a sua morte e ressurreição em Cristo, todos esses pesos são tirados de você e terá o Filho de Deus vivendo em seu interior. Cristo em mim é o alívio e descanso que tanto necessitamos. É gostoso saber, irmãos, que o Senhor Jesus realizou uma obra que nos dá descanso. Deus não tem peso para ninguém, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Primeira carta de João, capítulo 5, verso 3. Os mandamentos do Senhor não são pesados. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Agora você faça a comparação. Jesus falou que os religiosos atam fardos pesados nos ombros das pessoas e elas não aguentam. Aqui o apóstolo João está dizendo, a palavra de Deus está dizendo, que os mandamentos de Deus não são pesados, são leves, gostosos. Vida cristã legítima tem tribulações, tem lutas, mas não tem peso, porque tudo foi feito por Deus em Cristo. Cristo é tudo para nós, em nós. Ele vive em nós o tudo que Ele é. Cristo em nós é tudo e faz tudo. Opera, age, faz. É tudo Ele. Não são os nossos sacrifícios religiosos, mas o grande sacrifício misericordioso de Cristo na cruz do Calvário. A falta do conhecimento, do descanso de Cristo, torna a palavra de Deus um fardo pesado para muitos. Não é o nosso comportamento oneroso, mas o comportamento gracioso de Cristo por nós. Salvação é quando Cristo tira de nós todo o peso, começando por mim mesmo. Os peregrinos do reino de Deus não carregam malas, porque estão olhando para a obra suficiente de Cristo, que liberta de todo o peso. Abacuque 3, verso 19. E o Senhor Deus é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas,
O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Abacuque 3, verso 19. Você já viu uma corça? Já? Você já assistiu um programa de TV sobre animais na África? Já viu uma corça? As corças andam com leveza. Elas parecem levitar no ar. Sabe por quê? Porque elas são leves, não têm peso nenhum. São graciosas, elegantes. Na cruz, Cristo levou todo o nosso peso para vivermos livres, leves, com prazer e celebrando o Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, nos fez morrer com Ele e agora vive em nós.